Olá a todos! Sejam bem-vindos ao nosso segundo podcast com resumos de hematologia. E para não perder tempo, vamos começar falando sobre o processo de criação das células imunes. Pois bem, vamos falar um pouco sobre monocitopoiese e linfopoiese. A monocitopoiese e a linfopoiese são processos fascinantes e intrincados que garantem a defesa do nosso corpo contra patógenos invasores. Através de uma série de etapas cuidadosamente orquestradas, células-tronco hematopoiéticas pluripotentes se diferenciam em células imunes especializadas, cada uma com funções distintas na nossa resposta imune inata e adaptativa. Bom, mas o que tudo isso tem a ver com a hematologia? A monocitopoiese e a linfopoiese são processos cruciais na hematologia, responsáveis pela produção e diferenciação de células sanguíneas essenciais para o sistema imunológico e outras funções vitais do corpo. Compreender a importância desses processos é fundamental para o diagnóstico, tratamento e prevenção de diversas doenças hematológicas. Então vamos continuar, mergulhando na monocitopoiese. A jornada da monocitopoiese se inicia na medula óssea, onde as células-tronco hematopoiéticas pluripotentes se diferenciam em células progenitoras mieloides. Estas, por sua vez, dão origem a monoblastos, as células precursoras dos monócitos. Os monoblastos passam por diversas etapas de maturação, caracterizadas por mudanças morfológicas e funcionais, até se tornarem monócitos maduros. Após a maturação, os monócitos circulam na corrente sanguínea por cerca de 3 dias, patrulhando o corpo em busca de sinais de perigo. Ao detectar um patógeno, os monócitos migram para os locais de infecção, onde se transformam em macrófagos, células fagocíticas vorazes que engolfam e destroem micro-organismos. Os macrófagos também secretam citocinas e outras moléculas inflamatórias, atraindo outras células imunológicas para o local e amplificando a resposta imune, desvendando os mistérios da linfopoiese. A linfopoiese, por outro lado, se concentra na produção de linfócitos, a célula-chave da resposta imune adaptativa. O processo se inicia na medula óssea, onde as células-tronco hematopoiéticas se diferenciam em células progenitoras linfóides. Estas, por sua vez, podem seguir 2 caminhos distintos. As células progenitoras linfóides T migram para o timo, um órgão especializado localizado no tórax. No timo, os linfoblastos T, precursores dos linfócitos T, passam por um processo de seleção rigoroso chamado seleção clonal, onde apenas as células que reconhecem moléculas de self próprias do organismo, em associação com moléculas do complexo principal de histocompatibilidade, MHC, são mantidas. As células que falham nesse processo são eliminadas, evitando a autoimunidade. Os linfócitos T maduros saem do timo e circulam pelo corpo, prontos para reconhecer e eliminar células infectadas por vírus ou patógenos intracelulares. Já as células progenitoras linfóides B podem migrar para a medula óssea ou para outros órgãos linfóides, como baço e nódulos linfáticos. Na medula óssea, os linfoblastos B, precursores dos linfócitos B, passam por um processo de maturação que envolve a reordenação dos genes do receptor de antígeno B, BCR. Essa reordenação gera uma enorme diversidade de BCRS, cada um capaz de reconhecer um antígeno específico. Os linfócitos B maduros circulam pelo corpo ou residem em órgãos linfóides, aguardando o encontro com seu antígeno específico. Ao se ligarem ao antígeno, os linfócitos B são ativados e se diferenciam em plasmócitos, células que secretam anticorpos, proteínas altamente específicas que neutralizam os patógenos e os marcam para destruição por outras células do sistema imune. Agora vamos falar sobre os fatores que regulam monocitopoiese e linfopoiese. Esses processos complexos são finalmente regulados por uma rede de fatores, incluindo citocinas, fatores de transcrição, interações célula-célula, o nicho hematopoiético, as citocinas, moléculas de sinalização que estimulam ou inibem a proliferação e diferenciação das células progenitoras, os fatores de transcrição, proteínas que controlam a expressão gênica e direcionam o destino das células precursoras, as interações célula-célula, contatos físicos entre células que influenciam seu comportamento, o nicho hematopoiético, o microambiente da medula óssea que fornece suporte físico e sinais químicos essenciais para a hematopoiese, monócitos e linfócitos, frutos da monocitopoiese e da linfopoiese respectivamente, são tipos de leucócitos, também conhecidos como glóbulos brancos. Juntos, formam o sistema imunológico, nossa defesa contra invasores. Os monócitos são os maiores leucócitos e atuam como fagócitos, engolindo e eliminando micro-organismos e células mortas.
Já os linfócitos são responsáveis pela imunidade adaptativa, reconhecendo e combatendo patógenos específicos de forma precisa e memorável. Bem, em nosso primeiro podcast com resumos de hematologia, falamos um pouquinho sobre a hematopoiese, que é o processo geral de produção de todas as células sanguíneas, incluindo glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas. Então já dá para saber a diferença entre a hematopoiese, a linfopoiese e a monocitopoiese, certo? Ambos são processos distintos, porém interligados, que ocorrem na medula óssea e são responsáveis pela produção de diferentes tipos de células sanguíneas essenciais para o funcionamento do corpo humano. Agora vamos dar zoom nas células, começando pelos leucócitos, ok? Os leucócitos, ou glóbulos brancos, são aquelas células sanguíneas destemidas, que defendem nosso corpo de invasores como germes, bactérias, vírus e vilões diversos, protegendo nosso organismo contra doenças, infecções, alergias e resfriados. Eles são os agentes secretos do sistema imunológico, sempre prontos para detectar, combater agentes patogênicos como bactérias, vírus, fungos e parasitas, e mandar esses intrusos para bem longe. Todos os leucócitos estão envolvidos na proteção do organismo contra infecções, porém cada um atua de forma independente em termos de cinética e funcionalidade. O sistema sanguíneo serve como meio de transporte para os leucócitos, levando-os de sua origem para as áreas do corpo onde vão desempenhar suas funções. Os leucócitos circulam na corrente sanguínea por algumas horas, ou dias, antes de migrarem para os tecidos quando necessário para combater infecções ou outras ameaças. Quais são os tipos de leucócitos? Essas células incluem os neutrófilos monócitos, eosinófilos, basófilos e linfócitos. Os leucócitos podem ser classificados em dois grupos. O primeiro grupo é composto por fagócitos, que incluem neutrófilos, eosinófilos, basófilos e monócitos. Eles são responsáveis por ingerir e destruir patógenos e resíduos celulares. Eles exercem um papel crucial no combate a infecções e na resposta imunológica do organismo. Já o segundo grupo é formado pelos linfócitos, responsáveis pela produção de anticorpos e pela regulação do sistema imunológico. Os linfócitos são responsáveis tanto pela imunidade humoral como pela específica. Como ocorre a produção e circulação dos leucócitos no organismo? A maior parte dos leucócitos é gerada na medula óssea, que se encontra nos ossos. Alguns linfócitos são produzidos em órgãos linfóides como o timo, baço e linfonodos. E quando os níveis de leucócitos no sangue estão alterados? Bem, diversos fatores podem influenciar os níveis de leucócitos no sangue, incluindo o aumento em resposta a infecções bacterianas, virais, fúngicas ou parasitárias. Doenças inflamatórias como artrite reumatoide ou doença de Crohn podem elevar os níveis de leucócitos. Reações alérgicas podem causar um aumento temporário dos leucócitos, principalmente eosinófilos. Leucemias e outros cânceres do sangue podem causar alterações significativas nos níveis de leucócitos. Alguns medicamentos como corticosteroides podem reduzir os níveis de leucócitos. Exercícios físicos intensos podem causar um aumento temporário dos leucócitos. E até mesmo o estresse crônico, que pode suprimir o sistema imunológico e reduzir os níveis de leucócitos. Níveis mais altos de leucócitos no sangue podem indicar infecção, inflamação ou outros problemas de saúde. Leucocitose. Enquanto níveis mais baixos de leucócitos no sangue podem enfraquecer o sistema imunológico e aumentar o risco de infecções. Leucopenia. Quais são os exames para avaliar os leucócitos? O exame de sangue completo, hemograma, é o principal exame para avaliar os níveis de leucócitos e identificar a presença de células anormais. Em alguns casos, outros exames como mielograma ou biópsia da medula óssea podem ser necessários. Resumidamente falando, os leucócitos são células sanguíneas essenciais para a nossa saúde. Existem 5 tipos principais de leucócitos, cada um com funções específicas. Uma contagem baixa ou alta de leucócitos pode indicar um problema de saúde. É importante ter em mente que os leucócitos são componentes essenciais do nosso sistema imunológico e desempenham um papel crucial na defesa do corpo contra doenças. Já deu para ter uma noção de como essas células são produzidas e diferenciadas em nosso organismo, certo? Agora vamos falar um pouco sobre como podemos saber se está tudo em ordem com nosso corpo. Bem, acredito que vocês já sabem disso, mas não custa lembrar. Podemos calcular os glóbulos vermelhos e os glóbulos brancos por meio de um exame laboratorial, o hemograma completo. Esse exame analisa uma amostra de sangue do paciente e fornece informações detalhadas sobre as células sanguíneas.
O hemograma completo fornece informações precisas sobre a quantidade de cada tipo de célula sanguínea presente no seu sangue. O hemograma, também conhecido como exame completo de sangue, é um exame laboratorial bastante comum que fornece informações detalhadas sobre os componentes do sangue, como glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas. Através da análise desses componentes, o hemograma auxilia no diagnóstico e acompanhamento de diversas doenças e condições de saúde. O que o hemograma analisa? O hemograma analisa os seguintes componentes do sangue: os glóbulos vermelhos, hemácias, responsáveis por transportar oxigênio do pulmão para as células do corpo. O hemograma avalia a quantidade, tamanho, formato e coloração das hemácias, além de outros índices, como o hematócrito e o volume corpuscular médio (VCM). Alterações nesses parâmetros podem indicar anemia, policitemia vera, leucemia e outras doenças. Os glóbulos brancos, leucócitos, fazem parte do sistema imunológico e defendem o organismo contra infecções. O hemograma analisa a quantidade total de leucócitos e a contagem diferencial dos tipos de leucócitos, neutrófilos, linfócitos, monócitos, eosinófilos e basófilos. Alterações nos leucócitos podem indicar infecções, inflamações, alergias, doenças autoimunes e outros problemas de saúde. E as plaquetas? Células responsáveis pela coagulação do sangue. O hemograma avalia a quantidade de plaquetas. Alterações na contagem de plaquetas podem indicar distúrbios hemorrágicos e trombóticos. A quantidade de glóbulos vermelhos e glóbulos brancos no sangue pode aumentar ou diminuir devido a exigências fisiológicas ou mudanças patológicas. Aumentos repentinos geralmente resultam da liberação de células armazenadas ou que normalmente não estão circulando. Por outro lado, as reduções no número de células são frequentemente causadas por perdas devido a um rápido uso ou destruição das células durante doenças, ou pela diminuição da capacidade de produzir novas células. Agora vamos seguir falando dos linfócitos. Bem, os linfócitos são células brancas do sangue, são componentes essenciais do sistema imunológico, atuando como os principais soldados na defesa do organismo contra invasores indesejados. Essas células notáveis possuem a notável capacidade de reconhecer e eliminar patógenos como vírus, bactérias e células cancerígenas, garantindo nossa saúde e bem-estar. Eles circulam pelo sangue e pela linfa, patrulhando o corpo em busca de sinais de perigo. Existem dois tipos principais de linfócitos. Os linfócitos B, que são responsáveis pela produção de anticorpos, proteínas específicas que se ligam aos antígenos, substâncias estranhas, na superfície dos patógenos, marcando-os para destruição por outras células imunes. Os linfócitos B podem se diferenciar em plasmócitos, que secretam grandes quantidades de anticorpos para o sangue e linfa, e os linfócitos T, que atuam na resposta imunicelular, diretamente eliminando células infectadas ou cancerosas. Existem diversos subtipos de linfócitos T, cada um com funções específicas. Os linfócitos T citotóxicos reconhecem e destroem células infectadas ou cancerosas. Os linfócitos T auxiliares ativam outras células imunes, como os linfócitos B e T citotóxicos, e regulam a resposta imune. Os linfócitos T supressores controlam a resposta imune para evitar que ela se torne excessiva e cause danos aos tecidos saudáveis. E as células NK, natural killer, que reconhecem e eliminam células cancerosas e células infectadas por vírus, sem a necessidade de sensibilização prévia. Os linfócitos se originam de células tronco hematopoéticas na medula óssea. No caso dos linfócitos B, eles migram para a medula óssea, onde maturam e se diferenciam em plasmócitos ou células de memória. Já os linfócitos T migram para o timo, um órgão especializado do sistema imunológico, onde completam sua maturação e adquirem suas funções específicas. A ativação dos linfócitos ocorre quando eles reconhecem antígenos específicos na superfície de patógenos ou células infectadas. Essa ativação leva à proliferação, multiplicação dos linfócitos e à produção de moléculas efetoras, como anticorpos, linfócitos B, ou citocinas, linfócitos T, que amplificam a resposta imune. Após a primeira exposição a um patógeno, os linfócitos B e T específicos para esse patógeno se transformam em células de memória. Essas células residem no corpo por longos períodos e, em caso de reinfecção pelo mesmo patógeno, desencadeiam uma resposta imune mais rápida e eficaz, proporcionando a imunidade. Diversas doenças podem estar relacionadas a disfunções dos linfócitos, como imunodeficiências. Elas causam um enfraquecimento do sistema imunológico, tornando o indivíduo mais suscetível a infecções.
Doenças autoimunes, que ocorrem quando o sistema imunológico ataca erroneamente células e tecidos saudáveis do próprio corpo. Câncer. O crescimento anormal de linfócitos pode levar ao desenvolvimento de leucemias e linfomas. E falando de linfócitos, não podemos esquecer de mencionar os linfócitos atípicos. Os linfócitos atípicos são linfócitos que apresentam aparência anormal quando observados ao microscópio. Essa aparência diferenciada se deve a alterações na forma e no tamanho dessas células. Eles incluem os linfócitos que são normais ou aumentados em tamanho, mas com o núcleo citoplasma intensamente extremamente denso e um citoplasma intensamente basofílico, ou seja, com vários polirribossomos associados ao aumento da síntese proteica. Também podem conter uma zona destacada clara perinuclear, zona de Golgi. Essas células são denominadas linfócitos reativos. A presença de linfócitos reativos na corrente sanguínea ocorre quando há estímulo da série linfocitária, com exacerbada resposta humoral ou em leucemias de células plasmocitárias, mieloma múltiplo. Ocorre também em indivíduos sadios, mas em pequena quantidade. As células com núcleo grande e menos denso, com aumento em seu conteúdo citoplasmático, também são denominadas linfócitos atípicos. Para continuar, agora vamos dar um zoom nos neutrófilos e descobrir mais detalhes sobre essa célula. Os neutrófilos são células sanguíneas da linhagem mieloide, representando a primeira linha de defesa do nosso corpo contra invasores microscópicos. São os glóbulos brancos mais abundantes, compondo cerca de 50 a 70% do total de leucócitos no sangue circulante. Nos neutrófilos, o citoplasma apresenta afinidade por corantes neutros, como vermelho neutro e azul metileno, devido à presença de grânulos específicos e azurofilos. Tem núcleo segmentado em 2 a 5 lóbulos, característica que os diferencia de outros granulócitos. Funções primordiais: fagocitose e morte de micro-organismos. A fagocitose é o processo de captura e internalização de patógenos, como bactérias e fungos. Processo este que os neutrófilos realizam com maestria. Após a fagocitose, os neutrófilos utilizam mecanismos microbicidas para eliminar os invasores internalizados, promovendo a morte microbiana. Modulação da resposta inflamatória. Na modulação da resposta inflamatória, acontece a liberação de mediadores químicos, onde citocinas, quimiocinas e prostaglandinas amplificam a resposta imune e recrutam outras células de defesa, e o dano tecidual é controlado. Em situações específicas como infecções graves ou tumores, os neutrófilos podem contribuir para lesões teciduais. Os neutrófilos podem contribuir para a lesão tecidual através de diversos mecanismos, incluindo a liberação de substâncias tóxicas, a morte celular programada e a atração de neutrófilos adicionais. No entanto, é importante lembrar que os neutrófilos também desempenham um papel crucial na defesa contra infecções e no combate ao câncer. A contribuição dos neutrófilos para a lesão tecidual é um processo complexo e depende de diversos fatores, e o organismo possui mecanismos regulatórios para minimizar esses danos. Os neutrófilos são células sanguíneas da linhagem mieloide, representando a primeira linha de defesa do nosso corpo contra invasores microscópicos. São os glóbulos brancos mais abundantes, compondo cerca de 50 a 70% do total de leucócitos no sangue circulante. Nos neutrófilos, o citoplasma apresenta afinidade por corantes neutros, como vermelho neutro e azul metileno, devido à presença de grânulos específicos e azurofilos. Tem núcleo segmentado em 2 a 5 lóbulos, característica que os diferencia de outros granulócitos. Funções primordiais: fagocitose e morte de micro-organismos. A fagocitose é o processo de captura e internalização de patógenos, como bactérias e fungos. Processo este que os neutrófilos realizam com maestria. Após a fagocitose, os neutrófilos utilizam mecanismos microbicidas para eliminar os invasores internalizados, promovendo a morte microbiana. Modulação da resposta inflamatória. Na modulação da resposta inflamatória, acontece a liberação de mediadores químicos, onde citocinas, quimiocinas e prostaglandinas amplificam a resposta imune e recrutam outras células de defesa, e o dano tecidual é controlado. Em situações específicas como infecções graves ou tumores, os neutrófilos podem contribuir para lesões teciduais. Os neutrófilos podem contribuir para a lesão tecidual através de diversos mecanismos, incluindo a liberação de substâncias tóxicas, a morte celular programada e a atração de neutrófilos adicionais. No entanto, é importante lembrar que os neutrófilos também desempenham um papel crucial na defesa contra infecções e no combate ao câncer.
A contribuição dos neutrófilos para a lesão tecidual é um processo complexo e depende de diversos fatores, e o organismo possui mecanismos regulatórios para minimizar esses danos. Maturação e ativação. A produção acontece na medula óssea e após um período de maturação, os neutrófilos são liberados na corrente sanguínea. Já a ativação acontece em resposta a estímulos microbianos ou inflamatórios. Os neutrófilos passam por mudanças morfológicas e funcionais, intensificando suas capacidades defensivas. Mecanismos de ação. Aderência e diapedese. Os neutrófilos se ligam às células endoteliais dos vasos sanguíneos nos locais de infecção ou inflamação. Atravessam a parede dos vasos e migram para os tecidos lesados guiados por sinais químicos. Quimiotaxia, movimento direcionado. Os neutrófilos são atraídos por substâncias quimiotáticas liberadas por micro-organismos, células danificadas e outros componentes do sistema imune. Localização do alvo. Essa migração direcionada garante que os neutrófilos cheguem rapidamente ao local da infecção ou inflamação. Desgranulação. Após a migração direcionada, os neutrófilos se deparam com seu principal objetivo: eliminar patógenos e promover a cura. É nesse momento que entra em cena a desgranulação, um processo crucial na resposta imune inata. Imagine os neutrófilos como guerreiros munidos de diversos armamentos. A desgranulação consiste na liberação do conteúdo de seus grânulos citoplasmáticos no meio extracelular, lançando um arsenal de substâncias antimicrobianas para combater o inimigo. A desgranulação é um processo eficaz na eliminação de patógenos, mas também pode causar danos teciduais. As enzimas liberadas podem destruir células saudáveis e contribuir para a inflamação. Os neutrófilos possuem dois tipos principais de grânulos. Os grânulos primários, presentes em maior quantidade, contêm enzimas proteolíticas, como mieloperoxidase, elastase e catepsina G, que destroem micróbios e tecidos danificados. E os grânulos secundários armazenam moléculas antimicrobianas como defensinas, lisozimas e proteínas ligadoras de lipopolissacarídeos que neutraliza e elimina patógenos. Liberação de conteúdo granular. Após a fagocitose e ativação, os neutrófilos liberam o conteúdo de seus grânulos, contendo enzimas digestivas, proteínas antimicrobianas e outros compostos tóxicos. Morte celular programada. Após a desgranulação, os neutrófilos morrem em um processo chamado apoptose, liberando ainda mais substâncias que contribuem para a eliminação de patógenos e a resolução da inflamação. Neutrofilia e neutropenia. A neutrofilia é o aumento no número de neutrófilos no sangue, geralmente em resposta a infecções, inflamações ou outras condições patológicas. Já a neutropenia é a diminuição no número de neutrófilos, o que pode aumentar a suscetibilidade a infecções. Em resumo, os neutrófilos são células essenciais para a defesa do nosso corpo, atuando como sentinelas incansáveis na linha de frente contra invasores microscópicos. Sua rápida resposta, capacidade de fagocitose e mecanismos microbicidas garantem proteção contra uma ampla gama de patógenos. Eosinófilos. Os eosinófilos, sentinelas incansáveis do sistema imunológico, são células brancas sanguíneas com funções cruciais na defesa contra parasitas, no controle de reações alérgicas e na modulação da inflamação. Os eosinófilos se encaixam na categoria dos leucócitos polimorfonucleares granulócitos, apresentando um núcleo multilobulado e grânulos citoplasmáticos abundantes que se tingem intensamente com a eosina, daí o seu nome. Estes especialistas são mestres na luta contra invasores multicelulares, como eumintos e protozoários. Seus grânulos liberam toxinas letais e enzimas digestivas que destroem os parasitas, impedindo a progressão da infecção. Em situações de alergia, os eosinófilos são ativados por IgE, um tipo de anticorpo, liberando mediadores inflamatórios que amplificam a resposta alérgica. Apesar dessa amplificação, os eosinófilos também contribuem para a resolução da alergia, eliminando os alérgenos e regulando a inflamação. Os eosinófilos participam de um delicado equilíbrio inflamatório, liberando citocinas e moléculas que controlam a intensidade e a duração da resposta inflamatória. Essa modulação da inflamação é crucial para prevenir danos teciduais excessivos. Acredita-se que os eosinófilos também estejam envolvidos em processos como coagulação sanguínea, fibrinólise, dissolução de coágulos e remoção de células mortas. A migração dos eosinófilos para os locais de infecção ou inflamação é guiada por um conjunto de moléculas sinalizadoras, chamadas quimiotáticas. Essas moléculas incluem complexos antígeno-anticorpo, IgE, produtos de mastócitos, estamina, componentes do complemento e outros mediadores inflamatórios.
Ao chegarem ao seu destino, os eosinófilos são ativados por esses sinais químicos, liberando o arsenal de grânulos e citocinas que definem suas funções. Os eosinófilos patrulham principalmente as mucosas dos tratos respiratório e intestinal, locais de entrada frequente de parasitas. Essa localização estratégica permite uma resposta rápida e eficaz às ameaças. Os eosinófilos, guerreiros microscópicos do sistema imunológico, são peças essenciais na defesa contra parasitas, no controle de alergias e na modulação da inflamação. Sua atuação especializada garante a saúde e o bem-estar, protegendo o corpo de diversas ameaças. Agora vamos dar um zoom nos basófilos. Os basófilos, guerreiros microscópicos que compõem menos de 1% dos glóbulos brancos no sangue, são células imunes cruciais para a nossa defesa. Apesar de sua raridade, esses combatentes destemidos desempenham funções essenciais na proteção contra invasores e no reparo de tecidos. Mergulhando na anatomia dos basófilos podemos observar seus grânulos potentes. Armados com esses grânulos, os basófilos são repletos de mediadores químicos como histamina e heparina. Esses glóbulos brancos estão prontos para a ação. O núcleo dos basófilos apresenta lóbulos irregulares, geralmente em forma de S ou W, uma característica marcante que os diferencia de outros glóbulos brancos. O citoplasma dos basófilos assume uma coloração azul acinzentada quando corado, devido à abundância de grânulos basófilos. Qual a missão dos basófilos? Bem, na verdade eles participam de batalhas constantes em nosso organismo. Os basófilos são os primeiros a responder a alérgenos, liberando histamina e outros mediadores que causam os sintomas alérgicos clássicos como coceira, vermelhidão e inchaço. Quando o corpo enfrenta infecções parasitárias ou fúngicas, os basófilos entram em cena, liberando substâncias que atraem e ativam outros glóbulos brancos para eliminar os invasores. Os basófilos também contribuem para a cicatrização de feridas, liberando heparina, um anticoagulante natural que previne a coagulação excessiva e facilita o fluxo sanguíneo para a área lesionada. Acredita-se que os basófilos estejam envolvidos na modulação da resposta imune, ajudando a controlar a inflamação e prevenir reações autoimunes. Como nem tudo são flores. Quando os basófilos se rebelam acontecem os fenômenos chamados de basofilia e basopenia. Um aumento no número de basófilos no sangue, conhecido como basofilia, pode estar associado a alergias, infecções parasitárias, doenças inflamatórias e alguns tipos de câncer. Uma diminuição no número de basófilos, chamada basopenia, pode ser causada por estresse, infecções bacterianas, uso de corticosteroides e doenças da tireoide. Explorar os basófilos garante uma jornada de descobertas. A pesquisa sobre os basófilos ainda está em andamento, desvendando cada vez mais seus segredos fascinantes. Novas descobertas sobre suas funções e mecanismos de ação podem abrir portas para o desenvolvimento de novos tratamentos para alergias, doenças inflamatórias e outras condições relacionadas ao sistema imune. Em resumo, os basófilos, apesar de serem raros, são células imunes essenciais que desempenham um papel crucial na defesa do nosso corpo contra invasores, na regulação da inflamação e na cicatrização de feridas. E os monócitos? Bem, os monócitos são um tipo de glóbulo branco, leucócito. Eles são os maiores leucócitos observados em esfregaços de sangue, e têm núcleo ovoide em forma de rim ou ferradura, localizado na periferia do citoplasma. Eles representam cerca de 8 a 10% dos leucócitos circulantes no sangue e circulam por poucas horas antes de se diferenciarem em macrófagos e outras células nos tecidos. Qual a função dos monócitos? Fagocitose. Os monócitos e seus descendentes, como os macrófagos, são fagócitos profissionais, o que significa que englobam e destroem patógenos, micróbios causadores de doenças, células mortas e debris teciduais. Essa capacidade é essencial para combater infecções e eliminar células danificadas. Apresentação de antígenos. Os monócitos processam e apresentam antígenos, fragmentos de patógenos, para outras células do sistema imunológico, como os linfócitos T e B. Essa ação é fundamental para iniciar respostas imunes adaptativas específicas contra patógenos específicos. Modulação da resposta imune. Os monócitos secretam citocinas e outras moléculas que regulam a inflamação e a atividade de outras células imunes. Eles também podem suprimir respostas imunes excessivas, ajudando a prevenir a autoimunidade. Angiogênese. Os monócitos podem contribuir para a formação de novos vasos sanguíneos, um processo importante para a cicatrização de feridas e o crescimento de tumores. E quanto à origem e diferenciação dos monócitos? Os monocitos se originam de células tronco hematopoiéticas na medula óssea.
Após a maturação na medula óssea, os monócitos entram na corrente sanguínea. No sangue, os monócitos circulam por poucas horas antes de migrarem para os tecidos, onde se diferenciam em macrófagos, encontrados em diversos tecidos como fígado, baço, pulmões e pele. Os macrófagos fagocitam patógenos, células mortas e debris teciduais, além de secretar citocinas e outras moléculas. Células dendríticas, especializadas na apresentação de antígenos aos linfócitos T. Osteoclastos. Encontrados nos ossos, os osteoclastos são responsáveis pela reabsorção óssea durante o processo de remodelação óssea. Valores de referência. O número normal de monócitos no sangue varia entre 0,2 e 0,6 vezes 10 elevado a 9 células por litro. O número elevado de monócitos no sangue, monocitose, pode indicar a presença de uma infecção, inflamação ou doença autoimune. Já um número baixo de monócitos, monocitopenia, pode ser causado por infecções graves, certos tipos de câncer e problemas na medula óssea.